CBN, Vida e Aposentadoria. O Vida e Aposentadoria desta segunda-feira vai falar sobre afastamento por doença de Crohn e também retocolite ulcerativa. Dor abdominal intensa, diarreia crônica, fadiga extrema, perda de peso e internações frequentes fazem parte da rotina de milhares de brasileiros que são diagnosticados com essas doenças, que são inflamatórias, intestinais, que podem comprometer significativamente a qualidade de vida e a capacidade para o trabalho. Quem vai conversar com a gente se o diagnóstico garante automaticamente ou não o direito a benefícios do INSS é a doutora Caroline Deitz. Ela é médica especialista em medicina legal. Doutora Caroline, muito boa tarde, prazer recebê-la aqui novamente, seja bem-vinda. Uma boa tarde a todos, boa tarde Thalita e Marco e todos Boa que tarde. nos acompanham aqui hoje. Venho aqui então trazer esse assunto tão complexo e esclarecer todas as dúvidas de vocês. Pois é, para a gente começar, essas duas doenças intestinais graves, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, elas garantem automaticamente o direito a benefícios do INSS, doutora? É importante a gente ter bem em mente que nenhuma doença garante de forma automática um benefício do INSS. Então, com a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, isso não é diferente. É importante que se entenda qual a repercussão que essa doença está causando, e qual o benefício, então, que vai ser o mais adequado para essa repercussão que está acontecendo no momento. Uhum. E qual que é o critério? Quais são os critérios utilizados pela perícia médica para poder conceder ou negar um benefício como esse? Nesses casos. Essas doenças, elas podem ter aí vários momentos de exacerbação da parte inflamatória, de complicações variadas, e essas complicações e exacerbações trazer, então, sintomas, necessidade real de um afastamento, em decorrência até de algum procedimento cirúrgico, mais comum, com certeza, na doença de Crohn. Então, dependendo da repercussão que se tem no momento, vai ter, então, uma comprovação específica de documentos. Doutora Caroline, existe a doença crônica, que geralmente acaba causando afastamentos, mas como a medicina legal, ela avalia essa relação, se tem doença crônica e capacidade de trabalhar, porque é isso que uma perícia vai definir, se a pessoa precisa ser afastada ou não, A perícia, ela tem que principalmente individualizar cada pessoa e cada doença, porque existem doenças que dificilmente vão incapacitar, existem doenças que têm esses períodos de maior atividade inflamatória, como essas que a gente está tratando aqui. E o mais importante é sempre trazer essa avaliação minuciosa de uma forma a entender que cada pessoa, cada doença vai trazer aí uma gama de complicações possíveis, mas também que cada pessoa reage de um jeito diferente aos tratamentos. Então, por isso que muitas vezes as pessoas olham, mas essa pessoa tem a mesma doença que eu e ela está aposentada e eu não. Então, porque é exatamente isso. Então, precisa entender toda essa repercussão nas atividades dessa pessoa. E como é possível, diferenciar um paciente com uma doença controlada de outro com uma incapacidade significativa para trabalhar? É claro que a presença de sintomas, o tipo de tratamento que ela está se submetendo. Então, pessoas que têm doenças que, nesse caso aqui, com inflamação no intestino, vão ter, então, os sintomas dessas doenças e algumas vezes não respondem a determinados tratamentos e é necessário trocar medicação diversas vezes. Então, isso demonstra que esse aumento aí nos degraus de medicações dessas determinadas doenças faz com que exista, então, a demonstração de que essa doença não está controlada.
Doutora, e claro que quando se faz um exame, né, uma perícia, tem também a questão que é extra, né, que é visível para um perito, para o médico que vai fazer a perícia, como por exemplo lesões de pele, a pessoa que tem artrite, né? Elas podem, essas características que são extraintestinais, podem influenciar também a decisão da perícia de conceder um benefício ou não? Sim, o perito, ele exatamente está ali para individualizar essa avaliação. Então, a repercussão que uma pessoa tem em decorrência de uma doença não necessariamente é sempre diretamente dela. Mas algumas vezes ela pode trazer uma repercussão psiquiátrica, então que faz com que essa pessoa tenha uma percepção diferente do seu estado e leve a uma depressão, a um transtorno de ansiedade. Então, a avaliação ela é bastante complexa nessas comprovações e precisa, então, levar em conta, inclusive, outras alterações externas. Então, como vocês citaram aqui, né? Então, uma repercussão na pele ou até mesmo uma repercussão, como que eu falei, né? De uma parte psiquiátrica que pode ser decorrente de uma doença que causa uma alteração intestinal, que essa pessoa não consiga lidar bem com isso no dia a dia, ou algumas vezes uma cirurgia mais extensa, necessidade de uma colostomia. Então, tudo isso vai trazendo aí um aumento na gravidade e a possibilidade de outras repercussões até externas. E no caso, né, de perícia, existe um padrão nos critérios de avaliação ou cada caso ele é analisado de forma individual? É preciso sempre individualizar essa avaliação, até porque se não fosse assim, não precisaríamos do perito, né? Então, era só preencher determinados critérios e avaliar documentos. Então, essa a grande importância do perito. Então, ele tem o poder ali da caneta, literalmente, né, de avaliar uma pessoa e entender que a mesma doença, em pessoas diferentes, até mesmo com o mesmo tratamento, ela pode trazer repercussão diferente. E uma pessoa fazer jus ao benefício e outra não. Então, o perito ele tem a obrigação de avaliar a fundo o que essa pessoa sente, quais são os sintomas, qual é o tratamento atual e a possibilidade de recuperação, para assim adequar o melhor benefício. Se é um benefício temporário, se essa pessoa já necessita de uma aposentadoria, por exemplo. Bom, e para a pessoa que vai fazer a perícia, né, que ela está pedindo um afastamento por causa dessas doenças crônicas intestinais, tem a questão de se levar exames, relatórios detalhados, né, de outros médicos e também o histórico de internações, cirurgias, usos de medicamentos de alto custo. Tudo isso tem que ser apresentado, doutor. Exatamente. E algumas vezes as pessoas pensam, eu não tenho documentos aqui para levar. Às vezes não tem algum exame, porque exatamente ela teve internações hospitalares. Então, nesses casos, é importante pedir o prontuário médico. Todo paciente que vai até o médico, recebe um atendimento, ele pode até sair sem nenhum documento em mãos, né? O que não é exatamente o ideal, né? Preciso ter sempre algum relatório de alta, de internações, mas se acontecer, ele sabe que ele tem direito a ter o prontuário. E é um documento muito rico de informações que ele pode ser disponibilizado, então, para o perito. E aí, dessa forma, o perito consegue avaliar e entender que repercussão essa doença tem nessa pessoa, exatamente na parte de sintomas ou de tratamentos que já foram realizados, quantidade de internações necessárias. Então, tudo isso ajuda a fechar o entendimento da gravidade dessa doença e da necessidade do afastamento. Bom, e para a gente fechar, né, esse afastamento ele pode ser até definitivo por incapacidade permanente? Sim, é claro que a gente entende, né, que determinadas doenças nem sempre vão causar uma incapacidade permanente, ela pode ter um perfil mais de crises, então tem momentos de melhora ou piora,
Mas, em alguns casos, por exemplo, doença de Crohn com necessidade de procedimento cirúrgico, uso de colostomia, e aí várias repercussões que vão se agregando, a desnutrição, anemia, então elas podem chegar a ter um quadro realmente muito dramático com a necessidade de aposentadoria. Então é importante que uma pessoa que se submete a uma avaliação, ela hoje não tem, por exemplo, uma necessidade de um afastamento temporário. Mas isso não quer dizer que ela nunca vai ter. Pode ser que naquele momento ali ela ainda não tenha essa necessidade. Então ela não deve deixar de buscar esse benefício nas próximas vezes por essa doença, achando que é a doença que não dá o benefício, né? E sim entender que a repercussão que ela tem. Pode ser que no futuro, com a piora da doença, aí sim seja necessário até uma aposentadoria, por exemplo. Doutora Caroline Deitz, ela é médica especialista em medicina legal e pericial, tirando para a gente dúvidas aí, principalmente sobre doenças crônicas intestinais que podem trazer muito problema para as pessoas que estão trabalhando e talvez significarem um afastamento. Muito obrigado por participar com a gente mais uma vez, doutora Caroline, sempre muito bem-vinda. Boa tarde, boa semana. Agradeço e uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. 13h23.